e hoje a gente vai ter a Bruna, que trabalha com a gente, nossa gerente de marketing, a Dani Esteves e a Nayara. Nayana, desculpa. Elas têm tocado terror, digamos assim, com vários projetos, desde o Moeda Seed, elas projetam, estão fazendo o que agora mesmo? Vem para o palco, por favor, que vocês vão contar um pouquinho o que vocês estão fazendo hoje. Esses lugares que eu citei foi por onde elas já passaram. Nayana, seja bem-vinda. Dani. A Bruna fica aqui, né? Isso, a Bruna fica. Começa. Nayana, por ordem alfabética, pode começar. Oxi. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Sou Nayana. De formação, eu sou biomédica. Eu venho da área de saúde, né? E acabei aqui no impacto, né? Eu falo que o bom de vir da área de saúde e acabar no impacto é que na área de saúde a gente vê todas as misérias da humanidade, elas acabam dentro de um hospital, né? E aí isso causa muitas inquietudes, né? Isso traz muitos inconformismos, e os meus inconformismos me levaram para a área de impacto social. E hoje eu atuo como gerente de inovação no CIEDES, que é uma das maiores ONGs do país, né? Então eu proponho inovação para eles, proponho unidades de negócio, né, dentro da ONG. Eu já empreendi também, né, já fali algumas empresas para saber que dá errado mesmo, né? E pode dar errado mais de uma vez, inclusive, é super possível dar errado. Mas hoje eu atuo na ONG e inventando moda, né? Inventando história, inventando moda, trazendo novidades e tendo a abertura de propor novas formas de causar impacto e transformar a nossa sociedade. Toda vez. Vou aguardar a Bruna entrar. Ah, tá. Posso? E também atuo também no Elas Projetam, né, que é uma empresa onde a gente lida com mulheres, né, com mulheres que atuam na média e alta gestão dentro das empresas, mulheres gestoras de projeto, em sua maioria. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dani Estevam, sou mineira, mas já há 20 anos que adotei o quadradinho, então eu me acho um pouquinho brasiliense também, tanto que estou apaixonada e todos os projetos e tudo meu agora, hoje em dia, são muito focados nesse quadradinho. Eu costumo brincar, né, já que a gente está nesse ambiente de startup, que eu tenho uma MEI e uma startup. A minha MEI é o Pablo, está com 16 anos, ali, bem-sucedida, consolidada. A gente já rodou vários MVPs, o negócio está funcionando direitinho, rumo aqui à universidade. E a Helena, que tem 2 anos e 7 meses, e que é aquela startup que eu já prototipei assim, umas 3 vezes, o negócio não está rodando, não está legal. Eu estou até repensando, sabe, se eu sou CEO dessa empresa mesmo, porque não está muito bom, não. Mas, brincadeiras à parte, eu sou egressa já 2 vezes do serviço público. A primeira vez eu trabalhava também na área de saúde, na prefeitura do meu município, e quando eu vim para Brasília. E a segunda vez foi agora, em 2019, quando eu saí para poder montar meu negócio nessa área de impacto. Só beber um pouquinho de água, só um minutinho. Nessa segunda vez, eu sou administradora de formação, tenho algumas formações nessa parte também de desenvolvimento humano. E eu, como boa administradora, quando eu fui sair do serviço público, eu fiz o meu plano de negócio perfeito, né? Só que não, porque eu não contemplava nenhuma gestação e nem a pandemia, né? E eu acho que nem os melhores futuristas que passaram por aqui pensaram nessa pandemia. Mas, quando eu saí, eu vim também mordida, né? Eu acho que tem muito, quando a gente pensa e está falando de impacto, e a própria questão da liderança, quando a gente vê, a gente está liderando e não está percebendo, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que estamos liderando processos, pessoas, projetos. E veio muito também das minhas inquietações e das minhas dores, né? Antes mesmo de se falar em startup, eu já vivia indignada com algumas coisas que aconteciam. E eu estava atuando há alguns anos na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, quando começou a surgir esse desconforto mesmo, né? Então, assim, eu sabia que a gente tinha uma pauta muito importante, que era o Disque 180,
mas para mim, tinha algo que faltava, que era a questão da autonomia econômica. Então, foi quando eu comecei a pesquisar empreendedorismo, redes de mulheres empreendedoras, e daí veio toda uma trajetória. Então, desde 2014, que eu brinco que eu venho hackeando o ecossistema de inovação, empreendedorismo, startup de Brasília, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Então, eu passei já por algumas RAs, passei por muitos grupos, movimentos de mulheres, de inovação, de tudo que vocês possam imaginar. E foi daí que veio essa inquietação. Eu falei, gente, eu já não estou mais cabendo aqui. Foi quando eu saí agora de novo pela segunda vez do serviço público, criei a minha MEI, e de 2001 para cá, quando eu comecei a voltar, né, para o mercado, eu continuei atuando principalmente na parte do voluntariado, que para mim é um capítulo à parte da minha vida, e de desenvolvimento mesmo, né? Então, se alguém não faz ou não conhece, eu quero só levantar essa bandeira um pouquinho, que é muito importante o voluntariado, porque é uma ótima forma, inclusive, de você aprender. Então, desse tempo para cá, eu já atuei na Moeda CIDES, como consultora nessa parte de gestão de impacto, fiz uma pesquisa de gestão de impacto nos últimos meses, e agora também estou atuando na E-Circular, que é uma empresa mobilizadora de investimentos de impacto. Uau, que mulheres, hein? Bom, pessoal, vou me apresentar aqui bem rápido, porque o foco aqui não sou eu, são elas duas, mas eu me chamo Bruna Freitas, eu sou coordenadora de marketing da Brasil Startups. Eu tenho o prazer de trabalhar com um time assim incrível. Eu acredito que muitos de vocês já, ao longo desse evento e de outros eventos, puderam conversar com o nosso time. Aproveitando que esse é um painel feminino, eu quero destacar um pouco aqui duas mulheres que estão aqui presentes. Tem outras, só que já foram embora, pessoas que trabalham no bastidores. Então, a Jéssica, a Vitória, a Elaine, a Érica, a Karen, a Júlia, muitas outras mulheres incríveis que atuam na Brasil Startups e fazem isso acontecer. Não tirando o mérito dos homens também, tá? Que também são incríveis, mas aproveitando esse momento aqui para destacar as mulheres. E aí, assim, eu quero começar esse momento entendendo com vocês que têm uma grande experiência no mercado, já lidaram com diversas situações dentro e fora do mercado de trabalho, entender aqui com o nosso público qual é o principal desafio hoje de ser mulher líder, principalmente quando se fala em impacto social. Vamos lá. Eu acho que tudo na vida é feito de ação e intencionalidade, né? A gente já esgotou todos os argumentos, né? Acho que todo mundo aqui já está nesse universo de negócio já tem um certo tempo. Nós já esgotamos os argumentos sobre por que a gente tem que ter, na verdade, equipes mais diversas. Por que a gente tem que ter mais mulheres, né, dentro das unidades de negócio? Então, a gente já esgotou isso. Então, a gente já transpôs, né, esse momento. O próximo momento é, ok, temos a intenção, porque a gente sabe que todo mundo ganha com isso, e se a gente fala de dinheiro, a gente sabe que quando a gente tem equipe mais diversa, mais mulheres, toda a sociedade ganha, a empresa tem um maior valor, né, traz soluções melhores e também mais diversas dentro deste universo. Então, a gente precisa ser mais propositivo e trazer ações para dentro deste universo. Então, se eu já disse que eu quero ter mais mulheres aqui, nós vamos trabalhar no sentido de criar propostas e estratégias para ter mais mulheres. E é bancar isso, e é estruturar para que isso aconteça. Criar estratégias dentro do negócio para que a gente tenha mais mulheres. E, às vezes, a gente tem uma condição que é, sim, muito feminina, da gente se colocar, a gente, enquanto mulher, a gente se coloca um pouco mais embaixo, sendo que a gente sabe também que a gente estudou mais, a gente tem muito mais para oferecer. Então, o processo de selecionar e ter outras mulheres, ele também precisa contemplar essa questão desse viés, né? Quais são os vieses que a gente pode listar que fazem com que eu, de fato, tenha um elenco aqui, né, um board muito mais feminino, sendo que é isso que eu quero. Então, a gente tem os desafios que são nossos, mas a gente também já construiu, até cientificamente, muitos argumentos para poder transpor, sabe? E abrir os canais de diálogo, né? Os canais de diálogo, os canais de segurança, eles têm que estar também evidentes e têm que ser testados a todo tempo. Esse ambiente é mesmo seguro, né?
esse ambiente que a gente está construindo novo, ele foi colaborativamente construído, e a gente falou sobre os vieses, a gente trouxe esses vieses para a mesa também, para poder transpor e ter esse ambiente seguro para que as mulheres possam atuar aqui. Então, eu acho que, dentro dos desafios, né, é a gente já passar deles e pensar na estratégia de transpor os desafios, sabe? É hackeá-los, e se não está dando certo, então a gente cria uma nova estratégia, né? Se a gente já sabe o argumento, a ação e intencionalidade, né? Qual a intenção? Então, vamos agir no sentido da intenção. A Nayara trouxe coisa, até eu errei seu nome agora. Foi culpa do Carlos. A Nayana trouxe pontos muito importantes que a gente precisa falar, que é exatamente isso, né? Em pleno século XXI, nós ainda estamos falando sobre isso. Então, uma das coisas que a gente geralmente convida, né, quando a gente fala assim, gente, vamos fazer o teste do pescoço, qualquer espaço que vocês entrem, olhe para o lado e veja se todos aqueles índices de BGE que a gente tem, sabe, aquele Bolsa Família, né, sexo, idade, tarará, tarará, se isso está contemplado da mesma forma proporcional. Então, um avanço que a gente vem vendo, tá, beleza, todo mundo já entendeu diversidade. Só que, na verdade, agora eu não preciso só falar sobre diversidade, eu preciso que essa diversidade ela aconteça. E como é que ela vai acontecer? Para ela acontecer, eu preciso de equidade, eu preciso de inclusão. Mas não adianta eu ter lá no meu... A gente tem uma pesquisa que fala que 90% das empresas privadas têm mulher na liderança, pelo menos uma. Contra dados não há argumentos, mas que, às vezes, os dados são enviesados, eles são. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, quando eu falo de representatividade, a gente precisa de representatividade de forma proporcional. O que é isso? Se eu tenho 53% da população feminina, eu tenho que ter essa proporcionalidade na minha empresa, nos meus espaços. Porque só assim a gente vai conseguir avançar. Né? Quando a gente está vivendo agora um momento político, eu não falei, não podia fazer pergunta de política, mas a gente precisa se posicionar politicamente. Eu estou vivendo um momento político agora. A gente não tem essa representatividade nas pessoas que estão fazendo as nossas leis. E aqui eu não estou falando de questão ideológica, eu estou falando de questão prática. Se eu não tenho alguém para dizer que, talvez, numa pandemia, uma mulher grávida precisa de um olhar específico, não é porque eu sou homem que eu não tenho empatia. Eu não vivo aquela realidade. Se eu não vivo aquela realidade, aquilo ali não vai fazer sentido para mim, eu não vou acordar para aquele problema. Então, a gente ainda, apesar do avançado dos tempos, a gente ainda não entendeu que falar do que a gente fala aqui, de 9 horas da manhã até na hora do happy hour, de inovação, se eu falo de inovação e eu desconsidero diversidade, esquece. Vocês estão falando de qualquer outra coisa menos de inovação. Então, para mim, essa barreira ainda é efetivar, igual a Nayara colocou para a gente, efetivar, não briga comigo. Gente, é Nayana, viu? É Nayana, e nós ela somos é minha muito amiga coleguinhas. só, tipo, 10 anos, no mínimo. Tipo isso, de muitos movimentos. Entendeu? Ela fala comigo todos os dias. É isso. E eu ainda corrijo as pessoas. Mas, assim, eu acho que o ponto principal é exatamente esse. Não adianta eu instalar um comitê de diversidade. Eu preciso preparar... Não adianta eu fazer um processo de recrutamento, não adianta eu fazer evento para mulheres e tecnologia, não adianta eu fazer um monte de ações isoladas, sem intenção, e não preparar as pessoas para entender quando essas meninas... Principalmente, eu faço parte das Paileiras também, que é uma comunidade de mulheres e tecnologia, e quando essas mulheres entram no mercado de trabalho, elas são diariamente assediadas, seja no toque, sem intenção. Né? Então, assim, eu preciso educar também as pessoas que estão na minha organização, nos meus espaços e nos meus eventos, para que elas entendam o que é ter aquela pessoa diferente de mim, né, naquele espaço. Então, assim, eu acho que falta exatamente a gente efetivar intencionalmente, reservar dinheiro, reservar investimento, isso ser uma coisa top-down. Eu preciso que a alta gestão esteja entendendo que eu quero, de fato, colocar diversidade. Eu preciso que as pessoas entendam que aquilo faz parte do meu dia a dia e que não é uma ação de RH, tá, gente? Diversidade não é uma ação de RH. Por questões operacionais e de distribuição de tarefas, algumas coisas vão ser operacionalizadas pelo RH, mas diversidade, inclusão, equidade é de toda a empresa, principalmente das lideranças. Né? Então, assim, eu acho que a principal barreira é essa. Eu me lembro de uma história
de uma empresa, isso é bem recente, não tem 3 meses. Uma mulher foi assediada sexualmente dentro do ambiente de trabalho, né? E foi uma situação muito grave. E aí marjou-se a situação com a mulher ali, ela foi atendida, né? Foi cuidada, foi para um espaço onde ela tinha um tratamento e chamou-se um comitê para ver o que tinha acontecido. O comitê tinha 4 homens. Foi maravilhoso, né? E aí eles correram um processo que levou uns 20 dias e chegaram a uma solução. E depois eles viram que nada mudou, que as mulheres não estavam querendo voltar para o escritório depois disso, né? E aí vem perguntar, né? Mas o que você acha que aconteceu? Simples, ninguém perguntou para elas, né? E aí o grande problema do lugar para o retorno é que a estrutura local era de parede chapada com uma porta fechada, né? Uma empresa majoritariamente masculina que tinha no máximo 2 mulheres por sala, né? Tinha uma porta fechada e um caso de assédio muito grave. Amigo, eu também não ia querer voltar. Também não ia ficar lá na porta fechada, né? Exposta a essa situação. Então, quando a gente não escuta, né? Quando a gente não coloca pessoas diferentes para criar uma solução, é óbvio que a gente vai ter prejuízo. E aí a gente tem uma queda no que aquelas mulheres estavam fazendo, né? Elas não estão performando da mesma forma, sabe? Uma evasão, um turnover grande ali, né? Então, perderam-se muitos talentos por causa de uma coisa que poderia ser muito simples, né? Não podia ter mulher lá dentro desse comitê para poder conversar, né? Por que chamaram só os homens, né? Por que ninguém pensou nisso? Porque ninguém pensou que tinha que ter mulher para tratar de uma questão, né, que envolvia uma mulher. Inclusive, a mulher que foi assediada, ela não foi ouvida em nenhum momento. Depois as pessoas perguntam assim, mas eu não sei por que deu errado. É meio fácil, né? Bom, até continuando assim esse assunto que vocês trouxeram aí, falando sobre gestão, sobre a postura dos gestores, né, dentro de um cenário onde se lida ali com muitas mulheres no mercado e tudo mais, quando vocês olham assim para o cenário de tudo que vocês viveram e olhando para mulheres que têm aqui, desde mulheres novas em carreira, a mulheres que têm muitos anos de carreira, o que vocês orientariam, assim, se pudessem voltar, sei lá, 20 anos atrás e vocês pudessem ter a oportunidade de começar, digamos que com o espaço que hoje se abriu para a mulher, que com certeza quando vocês iniciaram a carreira, vocês tinham menos espaço do que hoje as mulheres têm, né? Então, é até um processo gradativo, né? Vocês precisaram passar ali por um processo para que hoje outras mulheres pudessem ter mais portas abertas. Então, se hoje vocês pudessem voltar, sei lá, 20 anos atrás, no início de carreira, e pudessem dar um conselho aqui para as mulheres que estão aqui hoje, o que vocês diriam? Sabe um que é fundamental, assim, que eu aprendi, assim, para a vida, e que vira e mexe, né? Gente, eu faço terapia é vida, super recomendo, sabe? Para a gente estar assim com o cabelo, a pele bonita, de bom humor, é terapia. Não tem solução, não tem outra ocupação que resolve, não. Mas, assim, muito dessa coisa de terapia, né? O que você falaria para a Daniela criança? O que você falaria para a Daniela adolescente? Uma coisa que eu acho assim, fundamental e que várias vezes eu tenho que me lembrar, né? Porque é isso, é um processo. A gente, às vezes, se lembra várias vezes da mesma coisa. Cara, não se compara. Não se compara. Eu não posso me comparar com a Nayana. Não posso me comparar com a Bruna. Não posso me comparar com a Jéssica. Não posso me comparar, sabe, com outras mulheres. Nem que seja da mesma faixa etária que eu, nem que seja assim, ela também é mãe, ela é da minha faixa etária. Não dá para comparar, não se compara, sabe? Isso, para mim, caiu a ficha agora. Assim, muitas coisas aconteceram e caíram a ficha agora, depois dos 40. E é muito ruim, né? Porque você passa, 30 anos é muito tempo da sua vida, assim, 40 anos é muito tempo da sua vida para você viver, assim, num monte de incerteza e de insegurança. Porque eu fui convidada para ser coautora de um livro e quase que eu recusei. Porque eu olhei assim, vai prefaciar, porque a Janete Vaz vai prefaciar. Eu falei, o que eu vou fazer num livro que a Janete Vaz vai prefaciar? Eu não tenho nem um terço de história para contar. Só que eu estava com uma amiga que estava assim, num processo muito interessante. Então, assim, outra coisa que é super importante é a rede, né? Então, quando a gente fala Elas Projetam, que é outra comunidade que eu faço parte também com a Nayana, com a Vanessa,
é essa rede de apoio, ter aquela pessoa que está do seu lado, assim, que na hora que você esquece o tanto que você é foda, não tem outra palavra para dizer, é foda mesmo, desculpa, licença poética aqui, ela vai te lembrar. Então, assim, a rede ela é fundamental. Então, foi a rede que, nesse momento, falou assim comigo, assim, mas por que não? A sua história também é importante. Quando ela falou, a sua história também é importante, eu falei, cara, é isso, a minha história é importante. Eu aceitei, mas aceitei com cagaço, aceitei assim, tipo, não faço ideia do que eu vou fazer, esqueci que eu era chata do português, achei que eu não sabia escrever, escrevi. Foi uma curadoria assim, incrível da editora, é uma mulher que faz uns projetos voltados para mulheres e que ela faz uma curadoria maravilhosa. E só no dia, depois de livro lançado, depois de eu ler minha história, de eu escolher a melhor foto e tudo mais, me achar linda, tudo maravilhoso, perfeito, no dia do lançamento, que outra pessoa falando de mim, foi que eu me dei conta que eu falei, nossa, que legal. E aí foi onde eu entendi que a diversidade que eles colocaram de mulheres, inclusive, no livro, e das trajetórias delas, a minha história ia conectar com o público, que talvez a história da própria Janete, nesse momento, não conectaria. E aí foi onde eu entendi, eu falei assim, gente, o Seibin tem de vida só o que eu tenho, o Seibin tem de existência só o que eu tenho de vida, como é que eu vou me comparar? Sabe? Então, assim, se compara com você de meses atrás, de alguns anos, né, que é a gente com a gente mesma. Então, não se compara com a outra mulher, não se compara com outro cara, com outras pessoas. Eu acho que esse é o que traz menos, que reduz a carga de culpa, né, que existe na nossa vida. Eu venho para o mesmo lugar, né? Primeiramente, tenha uma rede de apoio, tenha comunidade, gente. É muito fantástico você ter com quem contar, né? E quando é uma rede de mulheres, né, como a gente tem o prazer de ter, elas projetam, né, é muito melhor, porque são outras mulheres que também estão vivendo momentos talvez parecidos com o meu, mas às vezes elas já passaram por isso. E a minha rede é maravilhosa, porque quando eu tenho uma grande dificuldade, eu só escrevo lá assim, alguém pode? Sempre tem alguém que pode. Sabe? Porque as pessoas antigamente falavam-se muito que mulher era rival, né? E a gente já aprendeu que não, que a gente está aqui para se ajudar. E estamos muito dispostas a ajudar. E assim como a gente ajuda mentorando outras mulheres em vários projetos, né? Tem outras mulheres para poder nos ajudar. E às vezes o aceitar ajuda para a mulher também às vezes é difícil, porque a gente toma para a gente uma carga da vida, né? De cuidar de tudo ao mesmo tempo agora, que às vezes a gente quer tomar conta do mundo sozinha. E não precisa. A gente não precisa disso. A gente pode dividir com outras pessoas e tornar muito mais leve a nossa trajetória ali. Então, para mim, é muito fantástico essa coisa de ter quem me apoie. Recente também tive eu tenho uma super dificuldade em falar inglês. E esse não falar inglês estava me derrubando, assim, ó, que era só canelada. Todo dia era um 7-1. Todo dia. Né? E a gente está vivendo agora um momento de colocar esse inglês para fora, né? E quando eu falo para elas assim, não, hoje eu não vou falar, tem alguém lá para me, sabe, para falar assim, vai falar assim, ou vai tomar tapa na cara semana que vem de novo do seu inglês, né? E isso é muito, muito válido para várias situações, até para questões relativas à maternidade, sabe? Não é fácil mesmo cuidar das crianças e de todas as coisas, não é fácil. Mas tem outras pessoas sofrendo por aí, e às vezes eu tenho uma solução para um problema que você tem, né? A gente tem outras soluções. Então, ter essa rede é importante e valorizar a jornada, gente. Sabe? Aquele negócio, se alguém fala para você assim, você é muito maravilhosa, é só falar obrigado e reconhecer tudo que você fez até aqui. A gente faz muita coisa. A gente precisa reconhecer para a gente poder dominar os nossos medos, reconhecer tudo que eu fiz, a minha trajetória, tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei, tudo que eu já criei, para eu poder criar coisas novas com segurança. A gente não precisa pedir desculpa o tempo todo quando alguém diz que a gente é maravilhosa. Nós somos mesmo. Né? A gente faz muitas coisas mesmo. E é por isso que eu sou capaz de produzir mais. E é por isso que eu sou capaz de pensar novas coisas. Por tudo que eu construí. Então, a gente não precisa pedir desculpa. Eu acho que esse é o maior conselho. Não peça desculpa, gente. Não precisa pedir desculpa. É só falar obrigado, basta. Obrigado, ponto. E vai refletindo para casa, sabe? Quando alguém falar que você é maravilhosa, vai refletindo para casa. É só obrigado, viu? Boa. Eu até queria aproveitar esse gancho que vocês puxaram também para falar de rede de apoio, para falar sobre duas coisas, né? Uma, que é importante ter rede de apoio, não só em momentos ruins, mas às vezes em momentos felizes também, né?
Beber vinho, por favor. Espumante. Sim, Celebrar, por para favor. celebrar, exato. E também considerar que a rede de apoio, ela não precisa ser feita só por mulheres. A rede de apoio, ela pode ser feita também por homens, né? Por gestores, por colegas de trabalho, por marido, por, enfim, amigos pessoais, etc. Considerando isso, né, que a rede de apoio ela não vem de uma rede apenas feita por mulheres ali, que obviamente que vão ter um pouco mais de empatia por viver muitas coisas em comum, mas e olhando aqui também para o nosso público, né, que querendo ou não ele é majoritariamente masculino, mas como conselho, assim, para esses homens que estão aqui, que muitos são gestores, muitos são empreendedores, acabam lidando ali com mulheres diariamente, sejam suas esposas ou suas colegas de trabalho, etc. O que vocês dizem para ele, assim, dizem para eles como conselho nesse momento de se tornar rede de apoio de uma mulher? Eu estou trazendo essa pergunta porque, para mim, há 2 meses atrás, foi muito importante ter uma rede de apoio. E em um momento muito feliz da minha vida. Há 2 meses atrás eu casei, assim, um momento maravilhoso. Toda hora, várias pessoas que param para conversar comigo sabem que eu casei recente, porque eu estou naquela fase de lua de mel. Então, foi um momento muito feliz da minha vida, assim, realmente. E eu precisei de ter uma rede de apoio, porque a mulher, ela, nesse momento, ela puxa muito mais, ela internaliza muito mais tudo o que acontece. Assim, das coisas boas, as coisas ruins que acontecem num processo de se montar um casamento, a mulher internaliza. E, querendo ou não, isso acaba se envolvendo ali em outras coisas na sua vida. Então, isso mexe com a sua produtividade, isso mexe com o seu humor, isso mexe com, enfim, várias coisas. E eu precisei ter uma rede de apoio para isso, né? Ter pessoas ao meu lado, não só dentro, assim, não só na minha rede de trabalho, mas também dentro da minha casa, que pudessem me ajudar, que pudessem me facilitar esse momento, que pudessem entender o momento que eu estava vivendo, que apesar de ser uma alegria muito grande, também é um momento que você fica assim, ai, meu Deus, tá tudo mudando. E eu tive essa rede de apoio, assim, eu até trazendo aqui uma experiência interna que eu tive dentro da própria Brasil Startups. No momento em que eu casei, eu precisei, enfim, ficar uma semana fora, e era uma semana muito definitiva, assim, para muitas coisas dentro do nosso projeto. E eu tive uma rede de apoio, eu tive pessoas que entenderam o meu momento, que pararam para conversar comigo depois, me situar, me ajudar a entrar no fluxo novamente. Isso foi muito bom para mim. Não era um momento em que eu estava passando por uma situação difícil, mas eu percebi o quanto era importante ter uma rede de apoio e um olhar diferenciado, não só das mulheres que estavam trabalhando comigo, mas dos homens também. Então, eu queria que vocês trouxessem aqui, até para a gente poder encerrar, um conselho para os homens de como eles podem ser essa rede de apoio para as mulheres em diversos momentos. Tenho vários, mas ela pediu só um. Mas depois a gente pode continuar no HH ali. Mas, brincadeiras à parte, assim, todo mundo fala da empatia, né? E empatia é algo muito desafiador e difícil, inclusive para nós mulheres, e muitas vezes com umas com as outras e até com nós mesmas. E um passo antes da empatia é a escuta ativa. É você ouvir sem julgar, sem pensar uma resposta, sem saber que você sabe a solução para aquilo. E muitas vezes eu vejo que, às vezes, no perfil resolutivo, quando a gente fala alguma coisa, e aí, principalmente com parceiros, ex-colegas de trabalho, já vem aquela necessidade de dar uma solução. E, às vezes, a gente só quer colocar para fora e falar e formular melhor aquilo. E eu acho que, nessa escuta ativa, não julgar, porque a gente tem uma tendência, eu falo a gente, porque eu, Daniela, em vários momentos da minha vida, mesmo trabalhando com diversidade, eu sou machista, eu sou racista, eu sou capacitista, eu não sei todas as coisas, é humanamente impossível eu saber de todas esses olhares, ainda mais o que não me atravessa, o que não faz parte da minha realidade. E eu, mesmo estudando, em alguns momentos, a gente está num processo de desconstrução. Então, se entender como alguém que vai falhar nesse processo é fundamental. Quando a gente não faz parte daquele universo, essa pessoa que pode fazer parte da nossa rede, quando você fala em relação a mulheres e homens, vocês são nossos aliados, né? É uma questão nossa, então aqui vai um glossário, esse termo é muito importante, entender-se como aliados nesse processo. E quando eu falo de escuta ativa e não julgamento, é exatamente para que você ouça de um lugar e deixe acomodar, sabe? Eu tive algumas experiências com homens nesses processos, organizando evento, fazendo algumas coisas. E um deles, no hackathon da Campus Party, ele trouxe uma história que ele começou a rever
né, muitas coisas depois que uma mulher contou para ele uma experiência dela. Então, assim, ouça e pergunte, sabe? Porque geralmente fica parecendo que a pessoa é mimizenta, ou que ela é a louca, ou que ela está estressada, ou que é TPM, então ou é a síndrome da impostora. Então, a gente está colocando vários rótulos para poder tirar da gente a responsabilidade do nosso preconceito, né? E, nesse caso, a gente está falando do machismo. E eu vou até colocar uma situação aqui, Hugo, até que aconteceu com a gente. E o Hugo, para mim, ele é um exemplo de alguém que está aprendendo. Porque ele é uma pessoa que eu consigo ser eu. Ele me ouve de todas as formas. Eu sou, às vezes, extremamente sincera, num nível muito hard. E, até hoje, eu me sinto confortável para ser. E eu acho que é isso, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. A inclusão ela acontece quando você se sente confortável para ser você. Aí, de fato, não existe o preconceito, sabe? Então, assim, várias vezes eu vou e falo com ele exatamente o que eu estou pensando, sem filtro, sem pensar, sem elaborar, sem pensar se depois eu vou estar aqui de novo em algum evento da Brasil Startup, sem pensar se eu vou estar participando de alguma coisa. E muitas das vezes, coisas que eu falei com ele nos últimos anos, de alguma forma ou de outra, mesmo que indiretamente, de alguma forma, ele ouviu, absorveu e levou para frente. Então, foi um dos casos, esse e o do hackathon, que me trazem exatamente isso. Ouve. Você não precisa fazer nada naquele momento. Ouve, absorve e vai para um lugar de não julgamento, sabe? Porque é isso que a gente precisa. E eu vendo aqui a Tainá, eu lembrei de outro momento que eu vivi numa equipe que foi um cara, né, quando eu fui para a Moeda, foi um colega que trabalhou comigo em vários projetos, que me levou para a Moeda, e foi um homem que viu que aquele momento eu precisava, e foi o meu retorno depois de uma gestação. Então, quem é mulher sabe que, muitas vezes, quando a gente, depois da gestação, né, os números que a gente tem de 70% das empreendedoras mulheres serem empreendedoras depois da maternidade, não é uma coisa romântica, aí, porque depois da maternidade a gente tem um monte de neurônio e fica inteligente. É porque o mercado recusa a gente. É porque a gente não serve mais para trabalhar, e, de repente, a gente emburreceu e não produz mais. Só que não. Então, eu estava nesse momento de vida, tinha acabado de... Falei, gente, eu tinha toda a segurança do mundo de estar no serviço público, e depois vem ladeira abaixo. Então, foi a minha retomada. Então, sou eternamente grata a Tainá, a Moeda e ao Luiz, que foi o meu colega que me fez essa conexão e que me deu todo o suporte durante os meus dias lá. Eu tive duas pessoas, que eram o Luiz e a Luísa, a dupla dos Luz, que eu brincava, que me ajudavam muito, até naqueles momentos que, tipo assim, acho que eu não sei fazer isso. Então, é só isso. E mais um monte de coisa, mas é só isso. Eu acho que a gente incluir dentro da intencionalidade ações que são reais. Então, o que eu tenho gostado de falar, assim, né? Tenho gostado de incluir em todos os processos todas as questões de design comportamental e economia comportamental, para que a gente possa basear as nossas ações. Então, quando você fala assim, eu tive uma rede de apoio para poder cuidar do meu casamento. Eu olho isso assim, ó, pensando num viés de comportamento, né, de comportamento de uma mulher, é preditivo que, neste momento, você tivesse mais envolvida naquilo. Então, é preditivo para mim, enquanto gestora, que eu posso te dar esses dias. Até porque você não vai render muito comigo. E eu tenho certeza que, a partir disso, preditivamente, por dados, você vai voltar a retornar melhor para mim. Ganhamos todos, ok? É isso. Sabe? Então, acho que a gente tem muito para aprender e fazer dentro deste ponto. Sabe? E nem sempre é a favor. A gente está agindo de acordo com a nossa produtividade, a gente está sendo mais resolutivo e preditivo nas nossas tomadas de decisão. Então, é este o lugar, né, que a gente pare de olhar para o nosso próprio umbigo e tomar decisões como, a gente sempre fez assim há 25 anos atrás, né? A gente está aqui há tantos anos, a gente sempre fez assim. Então, agora a gente não vai mais fazer assim, porque tem tantas coisas bacanas acontecendo, tanta gente legal falando coisas tão interessantes, né? Então, a economia comportamental, né, design comportamental, está aí para ser usado, e ele é fantástico, e todo mundo sai ganhando. Olha como todo mundo sai ganhando. Você não estava felizona? É isso. Né? E eles ficaram felizes que você voltou feliz também. Né? E rendendo, não rendeu bem? Está rendendo? Está rendendo. É isso. Tá? Então, é que a gente possa usar essas coisas. Quando eu falo do contra dados no argumento, é isso. Né? Porque, às vezes, a gente fica achando que, tipo assim, é uma teoria, é uma hipótese, é uma ideologia. Não, gente, são dados.
Pega a pesquisa lá, eu não preciso falar aqui, dá uma googada, pega a pesquisa que mostra crescimento de vendas, crescimento de produtividade, aumento da lucratividade, aumento do engajamento, pessoas mais felizes, pessoas mais conectadas. Então, assim, existem resultados. Não é uma questão ideológica, é uma questão de resultados. E minimizar, a gente estava falando agora há pouco de investimento, né? Eu que agora estou aprendendo esse negócio agora de investir, de dinheiro, esse negócio todo. Então, assim, a gente minimizar os riscos. Então, quando a Nayana traz a questão comportamental, é isso, a gente não tem que inventar a roda, a gente só melhora. Se antes ela era de madeira, agora a gente já tem borrachas, daqui a pouco a gente vai ter muitos materiais que vão melhorar e que vão ser bons para o planeta. Então, a gente evolui a roda, né? A gente não inventa, a gente evolui e melhora. É isso. Uau, né? A gente teve aqui, então, 2 lições muito grandes. Assim, uma sobre algo que está ligado um pouco mais ao emocional, de você parar, ouvir, fazer a pessoa se sentir acolhida, e uma outra forma também, e que é um conjunto, acho que um complemento, né? Você utilizar ali de dados, de comportamento, para realmente conseguir gerir um time, e principalmente quando se fala de mulher. Oh, meu tempo aqui acabou. O nosso tempo aqui acabou. Pois é, mas eu queria muito agradecer vocês duas por, enfim, quererem participar disso aqui. Vocês foram convidadas, mas vocês, além de tudo, queriam estar aqui. Isso é muito bom. Assim, em nome da Brasil Startups, eu quero agradecer a disponibilidade, toda a parceria de vocês, não só aqui hoje, mas, enfim, em outras situações também. E é isso, assim, porque senão daqui a pouco eu vou... Obrigada, gente. Obrigada. Vocês são demais, não dá nem...